Antes de começarmos esta oração, quero convidar você a fazer algo muito simples. Acalme seu coração por um momento. Respire fundo e permita que sua mente se afaste das preocupações que tentam roubar sua paz. Talvez o seu dia tenha sido difícil. Talvez você esteja enfrentando desafios que parecem grandes demais. Mas agora, neste instante, lembre-se de que você não está sozinho. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele vê suas lutas silenciosas, entende suas lágrimas que ninguém mais percebe e conhece os pensamentos que passam pelo seu coração quando tudo parece pesado demais. Mesmo quando as circunstâncias parecem confusas, Ele continua no controle. Muitas vezes a vida nos coloca diante de situações que não entendemos. Problemas surgem sem aviso, planos mudam de direção e aquilo que esperávamos que fosse fácil se transforma em uma jornada cheia de desafios. Nessas horas, é fácil sentir desânimo, medo ou até vontade de desistir. Mas existe uma verdade que precisa permanecer firme dentro de você. Nenhuma situação é maior do que o poder de Deus. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos nunca foge do alcance das mãos do Senhor. Ele continua trabalhando mesmo quando não conseguimos perceber. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade emocional, financeira, familiar ou espiritual. Talvez o peso das preocupações esteja tentando roubar sua esperança. Ainda assim, este é o momento de lembrar que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando o caminho parece longo, Ele continua guiando cada passo. Mesmo quando a resposta demora, Ele continua preparando algo maior. E mesmo quando você se sente fraco, Ele continua sendo sua força. Por isso, não permita que o desânimo tome conta do seu coração. Permaneça firme. Continue acreditando. Há um propósito sendo construído em sua vida, mesmo em meio às dificuldades. Se você crê que Deus está cuidando da sua vida neste momento, escreva nos comentários: Amém, eu confio em Deus. Às vezes, quando passamos por momentos difíceis, nossa primeira reação é perguntar: por que isso está acontecendo comigo? O coração tenta encontrar respostas rápidas, mas nem sempre conseguimos compreender o que Deus está fazendo naquele momento. Existem fases da vida em que tudo parece claro e tranquilo. Porém, também existem temporadas em que o caminho parece cheio de dúvidas, desafios e situações que fogem do nosso controle. E é exatamente nessas fases que nossa fé é mais fortalecida. Muitas vezes olhamos apenas para o problema diante de nós. Observamos a dificuldade, o atraso, a porta que ainda não se abriu, e esquecemos que Deus pode estar trabalhando nos bastidores de maneiras que ainda não conseguimos enxergar. Aquilo que hoje parece um obstáculo pode estar se tornando uma preparação. Aquilo que parece um atraso pode estar sendo o tempo necessário para que algo maior se cumpra. Deus não desperdiça nenhuma experiência da nossa vida. Em alguns momentos, Ele usa as dificuldades para nos ensinar a confiar mais. Em outros, Ele utiliza os desafios para despertar dentro de nós uma fé mais profunda, uma dependência maior da sua presença e uma coragem que talvez nunca descobriríamos sem passar por certas situações. Assim como o ouro passa pelo fogo para ser refinado, muitas vezes nossa vida também passa por processos que nos fortalecem. Não porque Deus deseja nos ver sofrer, mas porque Ele está moldando nosso caráter, fortalecendo nosso espírito e preparando nosso coração para algo maior. Talvez hoje você esteja exatamente nesse processo. Um momento em que tudo parece incerto, mas Deus continua trabalhando silenciosamente. E mesmo que você ainda não veja o resultado, isso não significa que Ele parou de agir. Continue confiando. Continue caminhando. Continue acreditando que cada passo faz parte de um propósito maior que Deus está construindo na sua vida. Se você acredita que Deus está trabalhando na sua história, mesmo nas dificuldades, escreva nos comentários: glória a Deus pela minha caminhada. Há momentos na vida em que sentimos que nossas forças estão se esgotando. O coração se cansa, a mente fica sobrecarregada e parece que estamos caminhando sozinhos. Nessas horas, é fácil pensar em desistir ou acreditar que não vamos conseguir seguir em frente. Mas a verdade é que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando tudo parece silencioso, Ele continua presente. Mesmo quando você não sente, Ele continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Às vezes esperamos que Deus mude imediatamente as circunstâncias ao nosso redor. Queremos que a tempestade pare,
que o problema desapareça, que a solução chegue rapidamente. Porém, existem momentos em que Deus não muda primeiro a situação, Ele fortalece primeiro o nosso coração. Ele nos ensina a permanecer firmes mesmo quando o vento sopra forte. Ele nos ensina a confiar mesmo quando ainda não conseguimos ver o resultado daquilo que estamos esperando. Muitas pessoas pensam que a fé significa nunca enfrentar dificuldades. Mas a fé verdadeira é continuar acreditando mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Talvez hoje você esteja enfrentando um desafio que parece maior do que você. Talvez exista uma preocupação que tem tirado sua paz ou uma situação que tem pesado em seu coração. Mesmo assim, lembre-se de que Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe das suas lutas. Ele conhece suas lágrimas. Ele vê aquilo que ninguém mais percebe. E no momento certo, Ele age. No tempo certo, Ele abre caminhos. No tempo certo, Ele transforma aquilo que parecia impossível em testemunho. Por isso, não permita que o desânimo roube sua esperança. Continue firme. Continue confiando. Continue acreditando que Deus está conduzindo cada passo da sua jornada. Se você decide continuar confiando em Deus, mesmo em meio às dificuldades, escreva nos comentários: "Eu confio nos planos de Deus." Quando aprendemos a caminhar pela fé, nossa maneira de enxergar a vida começa a mudar. Aquilo que antes parecia apenas um problema passa a ser visto como parte de um processo. Situações que antes traziam apenas medo começam a revelar oportunidades de crescimento espiritual. Deus conhece o caminho que cada um de nós percorre. Ele sabe exatamente o que precisamos aprender, onde precisamos amadurecer e quais áreas do nosso coração ainda precisam ser fortalecidas. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha também através do tempo. Existem coisas que só podem ser construídas com paciência, confiança e perseverança. Enquanto esperamos, Ele está moldando o nosso interior. Talvez hoje você esteja em uma fase de espera. Uma oração que ainda não foi respondida, uma porta que ainda não se abriu ou um sonho que parece distante. Nessas horas, é importante lembrar que o silêncio de Deus não significa ausência. Ele continua presente, mesmo quando não percebemos. Às vezes Deus acalma a tempestade ao nosso redor. Em outros momentos, Ele escolhe acalmar o nosso coração enquanto a tempestade ainda está acontecendo. E quando isso acontece, descobrimos uma paz que não depende das circunstâncias. Essa paz nasce da confiança de que Deus está no controle de tudo. Nada foge do seu olhar. Nenhum detalhe da sua vida passa despercebido por Ele. Por isso, mesmo quando o caminho parecer incerto, continue caminhando com fé. Cada passo dado com confiança em Deus fortalece sua jornada e aproxima você do propósito que Ele preparou. Não deixe que o medo fale mais alto do que a esperança. Deus continua conduzindo sua história, mesmo quando você ainda não consegue enxergar o final do caminho. Se você crê que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, escreva nos comentários: "Deus está no controle de tudo." Senhor, ao finalizar esta oração, eu continuo confiando que Tu estás ouvindo cada palavra que saiu do meu coração. Tu és um Deus fiel, que nunca abandona aqueles que confiam em Ti e que sempre cumpre aquilo que promete. Mesmo quando eu não entendo completamente os caminhos da vida, escolho confiar na Tua sabedoria. Sei que meu entendimento é limitado, mas o Teu conhecimento é infinito. Tu vês aquilo que eu ainda não consigo enxergar e preparas caminhos que muitas vezes estão além da minha compreensão. Por isso, Senhor, eu descanso na certeza de que Tu estás trabalhando em minha vida. Cada situação, cada desafio e cada etapa da minha jornada estão sendo conduzidos pelas Tuas mãos. Ajuda-me a caminhar sempre com fé, que eu não permita que o medo, a dúvida ou o desânimo dominem meu coração, que eu possa lembrar todos os dias que Tu és minha força, meu refúgio e minha esperança. Guia meus passos, protege minha caminhada e guarda minha mente e meu coração em paz. Que minha vida seja conduzida pela confiança em Ti e que, em todas as circunstâncias, eu permaneça firme na fé. Obrigado, Senhor, porque sei que Tu ouves minhas orações e cuidas de mim em todos os momentos. Coloco diante de Ti tudo o que sou, tudo o que tenho e tudo o que ainda viverei. Com gratidão e confiança, entrego minha vida em Tuas mãos e sigo acreditando que dias de vitória e testemunho ainda virão. Se esta oração falou ao seu coração,
Escreva nos comentários. Amém. Eu creio nas promessas de Deus. Volte sempre para renovarmos juntos nossa fé e esperança. Deus te abençoe. Orações que inspiram.